Olá, muito bom dia, tá no ar mais um Sinta-se Bem, primeiro Sinta-se Bem de 2020. Verão 2020, a galera mais moderninha chama assim, né? Verão 2020. Eu tô moderninha também, então eu quero... Chegou o verão, graças a Deus! Eu amo, olha que clima de verão já. Eu ainda não tô Sinta-se no bem. clima, né? Que eu tô meio siberiana aqui. Vamos aos poucos, mas é que eu não posso ver um sol que já põe minha regata. E tem um bate-papo com a psicóloga Sônia Sebernello hoje aqui no Sinta-se Bem. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre terapias complementares lá no Centro de Treinamento Rafael. E para fechar com chave de ouro, sempre, doutora Salonene da Silva no nosso quadro Falando Direito. Fica com a gente, pega aí um suco gostoso, um tererê gelado, que tá no ar o nosso Sinta-se Bem. Fica aí. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Quer saber mais sobre a saúde da mente? Então preste atenção nessa entrevista que eu realizei com a psicóloga Sônia Sebernello. Hoje, 5 de janeiro, amanhã, dia 6, dia de se comemorar, dia de Reis. É o dia que a gente tira a árvore de Natal, né, Sônia? A Sônia está aqui hoje com a gente para falar justamente sobre esse assunto de confraternização, gratidão, todo esse espírito, né, que acaba modificando, essa emoção que modifica realmente a vida da gente. Modifica porque é um sentimento iluminado, né? Ele vem de Eros, né, denominado por Freud como um dos instintos que o ser humano carrega, né? Carrega o Thanatos, que é o instinto de morte, e o instinto de vida, Eros. E ele promove e multiplica, né, nas pessoas que estão ao redor e com quem tu confraterniza, essas emoções positivas, essas emoções de integração, de empatia, de compreensão, né, e de generosidade. Então são sentimentos altamente diferenciados. O final do ano, né, a virada, sempre tem aquela sensação de que a vida vai se renovar, que o ano de 2019 acabou, os problemas ficaram em 2019, todas aquelas metas, sonhos, elas preenchem a nossa vida no final do ano e no início dão aquela esmorecida, né? Exercitar a gratidão, ou seja, eu lembrar sempre aquilo que eu já tenho, aquilo que eu recebi, não só na questão material, que muitas vezes a gente acaba pensando só no que a gente recebe de material na vida, o carro, a casa, mas da família, né, da minha saúde principalmente. Isso vai modificando algo dentro da gente, Sônia? São valores, né? Evidentemente que nesse período festivo de final de ano, nós tendemos a ficar mais propícios assim, ao princípio do prazer, né? Tentarmos, né, vamos dizer, pensar em coisas positivas, prazerosas, presentes, isso e aquilo. Mas, posteriormente, acaba esse período e nós entramos no princípio de realidade, né? Cai a ficha. A ficha foi colocada ali no 22, 23 e caiu a ficha. Mas não é tão mágico assim, ou pode ser mágico também. Eu acho que é importante que nós tenhamos a condição de lidar com esses dois princípios na vida, né? Que é o princípio do prazer e o princípio de realidade. Isso o Freud trabalhou bastante e antes dele ele se inspirou bastante na cultura grego-romana. Nietzsche também falava muito, Dionísio e Apolo. Apolo, o deus da arte, da magia, né, da transformação. E Dionísio também, né, no sentido da embriaguez, que era o deus do vinho, né? Então a embriaguez te deixa mais
não que isso seja uma proposição, mas assim, alguma coisa de real é importante que nós possamos preservar, para poder preservar e estimular a fantasia para lidar com a realidade, que é a razão. Tem que ter o pé no chão, a razão lá do racional. Exatamente. Porque se for só a razão, foi o que fez com que a modernidade perdesse o encantamento. E agora, na pós-modernidade, nós estamos buscando, e tem um pensador contemporâneo, que é Michel Maffesoli, fala muito nisso, que é o reencantamento da vida, nas vibrações. Romantizar um pouco. Nas vibrações, nos vínculos, nas tribos. Ele fala muito nas tribos, né? Que é o conjunto de pessoas em harmonia e união, investindo e se... vamos dizer, valendo de aspectos positivos e vitais que são do instinto de vida, que é Eros. Então são várias filosofias e várias descobertas de grandes pensadores que já trabalhavam isso. E tudo vem da arte, tudo vem da Grécia, tudo vem da beleza, né? Da estética, que nos ilumina, que nos favorece, que nos estimula sentimentos positivos, né? Que bacana. Pra gente encerrar esse bate-papo, que eu já estou sendo estimulada aqui, eu já estou entrando numa outra frequência, coisa bem boa, né? Pensamento cria forma, literalmente. Como que a gente pode modificar essa frequência, como tu falaste? É importante ter o pé no chão, é importante, mas não deixar de sonhar, não deixar de ser grato, Sim. Acreditar na vida, acreditar no nosso potencial. Isso não tem uma receita, né? Tem, assim, sempre o autoconhecimento e o reconhecimento das suas, vamos dizer, capacidades mais criativas, né? Para lidar quando vem aspectos mais tensos e mais que pressionam e que tendem a nos ameaçar e nos deixar com angústia. Porque a angústia é o sentimento que surge quando os nossos recursos de ego, de personalidade, estão falhando, né? Porque as funções do ego são para nos integrar, para lidar com todas as funções vitais que nós temos a nosso dispor para uma harmonia e ao equilíbrio. Essa palavra é fundamental, mas nem sempre, isso é uma proposição, mas nem todas as pessoas vão conseguir. Então isso é importante que as pessoas invistam no autoconhecimento, para poder lidar, né, com a vida, porque a vida é isso, é desafio, é desafio nos dois níveis, né, que nos estimulam a lidar com o princípio do prazer, e é muito bom, mas observando de que jeito nós vamos harmonizar isso com a realidade. Então esse equilíbrio traz, evidentemente, uma vida provavelmente mais plena e mais satisfatória. Adorei isso, olha. Maravilha, é sempre uma aula aqui. Ou seja, autoconhecimento, olhar mais para si do que para fora nesse ano de 2020. Show, obrigada. Obrigada. Final de ano é sempre um período de repensar o ano que passou, a gente repensa o que a gente conquistou e muitas vezes o que a gente não conquistou. É um período de balanço. O que será que eu fiz que não foi tão legal e o que eu poderia ter feito de melhor? Mas também é um período da gente traçar novas metas e já dá uma alegria interna, né, Dr. Kuiven, quando a gente pensa em novas possibilidades. Eu tenho certeza que tem muita gente nos assistindo agora, eu acho que a grande maioria das pessoas traça metas em relação também ao físico. Em 2020 eu quero correr mais, eu quero fazer mais atividade física, quero ter um corpo melhor, fazer uma cirurgia plástica também, né? Tudo tem que estar dentro de um planejamento, porque a gente conquista os nossos sonhos no momento que a gente traça metas e vai atrás desse sonho, né? A minha especialidade de cirurgia plástica faz parte de muitos projetos. Tem muita mulher que diz, olha, faz parte do meu projeto de ganho de autoestima. A plástica às vezes está inserida nesse projeto, tá? E o que eu comento com as pacientes que falam isso, doutor, meu sonho é fazer uma cirurgia plástica, eu gostaria e tal. Às vezes a plástica não ser o sonho em si, só a cirurgia plástica. Ela tem que estar dentro de um projeto pessoal maior
que é, no fim das contas, satisfação pessoal, ganho de autoestima, um bem-estar mais generalizado, assim, né? A vida pessoal estar bem. Então, assim, para todo mundo, mas principalmente para as mulheres, a autoestima, o bem-estar com o seu corpo conta muito nessa satisfação plena pessoal mesmo. Então, assim, o ideal é isso, é ver, assim, traçar um projeto de vida, de valorização, de autovalorização, de ganho de autoestima, e muitas vezes a plástica está inserida junto nisso, que a plástica ajuda bastante, ela costuma ajudar bastante nesse processo, principalmente se na parte estética do seu corpo tiver algum defeitinho, alguma coisa que a pessoa quer melhorar, aquilo ali a cirurgia plástica pode melhorar. Então, assim, normalmente o que eu falo para os pacientes, bota isso aí dentro de um planejamento maior e a cirurgia plástica vai fazer parte desse plano. Como a cirurgia plástica depende de uma série de coisas da pessoa, reservar financeiramente um certo valor, de organizar a vida, porque algumas plásticas precisam que a pessoa tenha um pouquinho de ajuda em casa nos primeiros dias pós-cirurgia. Então, às vezes, tem que organizar alguém que possa ajudar, alguém que possa ajudar com os filhos, alguém que possa ajudar em casa. Então, assim, exige um certo planejamento. E é muito comum as pessoas chegar nessa época do ano e, puxa, de novo não consegui fazer a minha plástica. E ela vai parando para pensar, e algumas vezes foi por falta de dinheiro, outras vezes foi por simples falta de organização. Essa é uma época, assim, para a pessoa que quer fazer uma cirurgia plástica, que precisa de uma certa organização, pensar. Ela tem que estar... A cirurgia plástica, ela é bom que seja no momento que seja adequado profissionalmente, que a pessoa esteja no plano familiar e pessoal ok também. Então, assim, de repente precisa no momento que o marido tire férias, ou às vezes aproveita para fazer nas férias das crianças que estão no colégio, ou às vezes ela já consegue às vezes planejar que ela cuida, por exemplo, do pai, o pai vai ter um momento que alguém vai poder cuidar para ela. Tem uma série de situações familiares que a pessoa pode se planejar. Se ela deixar para a última hora, às vezes pode acontecer de mais um ano ela não conseguir fazer a plástica que ela está querendo. Então esse é o momento, às vezes, de se organizar e ver por que de repente faz 1, 2, 3 anos, às vezes tem pacientes que comentam, faz 3 anos que eu quero fazer a plástica e não consigo. Cada ano é por um motivo. É para a pessoa parar e pensar eventualmente alguma coisa que ela está organizando mal o seu ano. Para encerrar, quanto tempo antes, por exemplo, se eu em 2020 quero fazer uma cirurgia plástica, inverno, por exemplo, começa a fazer exames já? Normalmente, o planejamento é encontrar um profissional que ela confia, normalmente por indicação de alguém que fez, que gostou. Esse é o mais concreto, assim, uma indicação de alguém que tenha feito. Se planejar para fazer uma avaliação, um tempo de exames, que costuma ser entre 2, 3 semanas, uma nova avaliação para ver os exames, para tirar dúvidas. Esse processo normalmente dura em torno de 1 mês, 2 meses. Então, se a pessoa quer fazer uma plástica, por exemplo, em maio, o ideal é ela começar a ver isso em fevereiro, março, consultar, fazer os exames. Às vezes a gente consegue agilizar todo o processo, a pessoa consegue fazer em 1 semana tudo, mas o ideal é ela se planejar um pouquinho, principalmente se a plástica dela depende um pouquinho de algum cuidado, de um pouquinho de ajuda na primeira semana do pós-operatório. Então isso ela tem que calcular um pouco e inserir isso aí dentro do ano dela. Tem pessoas que têm uma época melhor no começo, no meio ou no fim do ano. É isso aí. Quem sabe 2020 é o ano da tua cirurgia plástica. Dr. Kuiven, obrigada pelos esclarecimentos. Olá, eu sou Fábio Guerin, médico veterinário, seu colega, idealizador da Gove. A Gove é uma plataforma que você baixa no seu celular através de um aplicativo ou acessa através do site. Ela permite com que todas as pessoas tenham um atendimento veterinário de qualidade no conforto da sua casa e com você, médico veterinário competente para fazer esse atendimento. E não só isso, também os exames de ecografia, radiografia, acupunturas, fisioterapia e coletas de materiais, respectivamente. Então, colega médico veterinário, faça o seu pré-cadastro na Gove e venha participar conosco desse projeto
E quando você estiver devidamente cadastrado e o site ou a plataforma for ao ar, você será avisado. Gove, medicina veterinária onde você estiver. Bora começar o ano equilibrado, cuidando do corpo, da mente, do espírito e por aí vai. Aprende mais a partir de agora sobre mais uma terapia complementar no Centro de Treinamento Rafael. Estamos no início de 2020, primeiro sinta-se bem do ano e chegou a hora da gente rever todas aquelas nossas metas ali que colocamos no papel no final de 2019. Tá na hora da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente planejou. Para nos ajudar hoje aqui, com um grande prazer, que eu recebo Thales Notório, que é Master Coach Sistêmico e que criou um método super bacana de coaching, gente, que eu tenho até a minha colinha aqui, é o método Notório de Levar a Vida. Olha só, gostei do nome, o link com o sobrenome, né? É isso aí. Bacana. E esse método, ele nasceu, na verdade, de um período sabático que tu tiveste na Austrália. Queria que tu desse uma pincelada para quem está nos assistindo. Largaste todos esses pilares, digamos assim, do ego, bom emprego, relacionamento estável, para tentar um sonho de falar inglês e para colocar a mão na massa, conhecer outras culturas também. Tudo isso modificou a tua vida. Sem dúvida. Obrigado pelas palavras, né? Recebo de coração. Porque realmente eu tenho muito orgulho, né, da minha história, do que eu fiz, das minhas escolhas. Na época, há 2 anos atrás, eu simplesmente abri mão de um belo emprego, né? Eu trabalhava numa grande multinacional. Da cidade onde eu amo Porto Alegre, sabe? Sou apaixonado pela nossa cidade. Tinha uma posição financeira interessante, era feliz aqui, mas eu precisava alcançar objetivos específicos, eu precisava transcender, como a gente chama. Eu precisava, na verdade, viver uma vida ainda melhor, o que eu chamo de vida com notoriedade. Agradeço a Deus pela minha criatividade, porque, de fato, eu tenho muito orgulho dessa criatividade, de ter utilizado meu sobrenome para criar o método Notório de Levar a Vida, da vida com notoriedade. Então, eu fui morar na Austrália. Lá eu trabalhei em 7 profissões, fui pedreiro, fui estivador no porto, entreguei refeições no centro de Sydney, no Uber Eats, enfim, fui furniture maker, o cara que monta móveis. Trabalhei em 7 profissões e lá no calor, né, de Sydney eu tive a possibilidade de pensar bastante sobre a minha vida. E observando a minha história, eu criei o método Notório de Levar a Vida, que é basicamente alcançar objetivos específicos na vida e também resolver situações existenciais, viver uma vida com equilíbrio, o equilíbrio entre 5 áreas: saúde, relacionamentos, espiritualidade, carreira e finanças. Se a pessoa tem alguma situação que ela gostaria de evoluir, de melhorar nessas áreas, ela pode ser meu cliente. Que é a famosa mandala da vida, né? Porque a gente muitas vezes fica ligados, principalmente na virada do ano, relacionamento, dinheiro, preciso ganhar dinheiro, vou pular 7 ondas para ver se tem mais, eu tô de amarelo aqui, né? Muita gente, vou colocar calcinha amarela, tudo amarelo para ganhar mais dinheiro, e a gente esquece que existem outras áreas fundamentais para a gente entrar em equilíbrio, como tu falaste, né? A questão da saúde, até a questão do social, se a gente anda com, né, ver os nossos amigos, enfim. Verdade. Mas aí tu falaste da técnica, né, da tua técnica de notoriedade, e o pessoal em casa está se perguntando o que dá para fazer. É claro que a melhor forma seria um trabalho de coaching, mas o que dá para cada um em casa fazer para ter uma vida com mais notoriedade, Thales? Interessante. Eu já vou pegar minha caneta e vou anotar aqui também, porque eu também quero anotar isso. Tu sabe que uma das técnicas para que a gente possa refletir sobre a vida, porque num processo de desenvolvimento humano, basicamente a gente cria reflexões para que a pessoa entre em ação. Então, a melhor forma da gente criar reflexão para nossa vida... Tem que agir, bem como tu falaste, não dá só para refletir. Exatamente, não dá, porque tu só vai ter poder se tu entrar em ação. Só tem poder quem age. Então não adianta tu ter todas as técnicas... Essa história de se Deus quiser vai tudo dar certo,
Ou, por exemplo, se Deus quiser eu vou arrumar um emprego bom esse ano. Deus quer sempre que a gente arrume um emprego bom, a gente tem que agir atrás, é isso? Exatamente, tu vai ter que entrar em ação. Não deixando de lado a fé, né? A fé é algo fundamental porque, na verdade, quem não tem fé, na minha visão, no meu ponto de vista, ele vai até um certo ponto, ele alcança todos os resultados, mas quem tem fé transcende. Quem tem fé vai um pouquinho além. Exato. Então quem tem fé acaba, acima de tudo, acreditando no seu taco, acreditando em si, tendo fé em si. E tendo fé no seu potencial, tu vai alcançar tudo que tu deseja, mas tu terás que entrar em ação. Não tem outra fórmula. Tu vai ter que fazer algo diferente para ter resultados diferentes. Essa é uma condição sine qua non se tu quer ter uma vida melhor. Para encerrar, então, organizar o tempo, estruturar as metas para esse ano e colocando metas atingíveis. Que mais que dá pra gente fazer? Antes de tudo isso, né, os teus 3 pontos são essenciais, mas antes de tudo isso, a primeira dica que eu posso deixar para você que está nos assistindo, né, assistindo esse bate-papo, é que você procure ter clareza. Clareza. Você sabe, é só você perguntar para você mesmo, o que eu posso fazer para ter uma vida melhor? O que se requer, o que é necessário para que eu tenha um 2020 melhor? Essa resposta vai vir. A gente tem a resposta. Tem a resposta. Eu acredito verdadeiramente que todas as respostas que a gente tanto busca, elas estão dentro de ti. Experimente, faça essa pergunta. O que se requer para que eu tenha um ano excepcional? Essa pergunta vai vir. Talvez seja acertar os pontos, as arestas no teu relacionamento. Talvez, como tu falasse, seja eliminar 5 quilos, 10 quilos. Talvez seja ter uma posição financeira melhor. Talvez seja despertar para a importância da espiritualidade. Eu não sei o que é necessário para que você tenha uma vida melhor, mas você sabe. Faça essa pergunta, tenha clareza do que é necessário. Caso você não consiga acessar essa resposta com facilidade, procure um profissional. Tá, isso aqui para isso. É isso aí. Muito obrigada, adorei que 2020 seja maravilhoso para todos nós. Maravilha, obrigada. Muito obrigado. Saiba mais a respeito de direito de família com a doutora Salwaneme da Silva. Pode ir. É um prazer estar aqui com vocês, falando hoje sobre os nossos filhos no período de férias. Férias de menores. Isso é importante porque minimiza tudo aquilo que pode se tornar um litígio. Por exemplo, eu tenho que ter uma decisão de com quem que ele vai passar as férias, porque janeiro eu tenho que alugar uma casa, ou eu só tenho à minha disposição fevereiro. Isso tudo gera angústia, gera ansiedade. No fim do mês de dezembro, agora passados, nós estávamos vivendo essa situação nos escritórios de família, porque os magistrados das varas de família tinham que definir muitas coisas, que até diziam respeito à matrícula das crianças, porque nós entramos em férias forenses em 19, o último dia de dezembro, dia 20, começa para terminar no dia 20 de janeiro. Isso é uma decisão já do nosso fórum daqui do Rio Grande do Sul, dos magistrados. Há algum tempo nós temos essas férias. Mas para falar nas férias das crianças, eu trouxe aqui um advogado especializado em família e que vivencia muito essa situação. Dr. Anderson, muito obrigada pela sua presença, é uma satisfação tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. É sempre bom retornar ao programa aqui, né? É um prazer estar aqui e esclarecer as dúvidas dos telespectadores. Obrigada. Doutor Anderson, eu queria esclarecer o seguinte. Nesse período de férias, muitas vezes o pai e a mãe estão indecisos e dizem assim, não, vamos colocar só que a gente vai fazer férias alternadas. O que o senhor acha sobre isso? Eu acho que tem que ter uma organização prévia, um diálogo entre o pai e a mãe, que são separados ou divorciados, para evitar o problema de última hora, né? Com o tempo a gente consegue fazer isso acontecer de uma fluidez melhor, mas sempre tem os casos em que nas vésperas ali de dezembro, início de janeiro, surgem situações para resolver na última hora. É verdade. Né?
Então, o ideal é estabelecer um consenso com antecedência, ou se não tem esse consenso com antecedência, já sabe-se que é um litígio com antecedência, para dar tempo de procurar o judiciário, expor para o juiz e com tranquilidade ele despachar e decidir. Isso aí fica sempre assim, um mês para um, outro mês para outro? Como é que fica? O período é de 30 dias? Não tem uma regra, né? Existe a tendência de dividir o período, né? Então, se são 60 dias de férias, 30 dias para o pai e 30 dias para a mãe. Mas não significa que são 30 dias corridos. Tem situações em que se alterna 15 dias para o pai, 15 dias para a mãe, depois 15 dias para o pai de novo e 15 dias para a mãe. Isso é bom. Né? Ou às vezes se faz períodos menores, 10, 10, 10, ou às vezes se faz 30, 30. Não existe uma regra para isso, é caso a caso que vai se estabelecer. E uma coisa importante é o seguinte, que muitas vezes a gente ouve nos escritórios. Quando o filho está em férias, como o pai, por exemplo, tem a residência da mãe como a sua residência definitiva. E ele está em férias com o pai pode suspender o pagamento da pensão alimentícia? Não, porque a pensão ela engloba não só aquele sustento imediato ali. Você vai ficar 30 dias com o filho, então vai comer à sua mesa, né, como se diz. Mas isso não impede o pagamento daquela pensão que está fixada, porque a pensão ela serve para outras coisas. Pagamento de escola, de plano de saúde, de despesas que tem todos os meses, né, até mesmo vestuário, uniforme, matrícula de escola, até a própria viagem que a criança vai fazer, né? E nesse ajuste de férias que se faz nos autos do divórcio, por exemplo, ou uma ação especial para alimentos, para as férias, né? Também o senhor acha conveniente colocar como vai ficar dividido o período de festas de fim de ano? Porque há sempre quem diga assim, não, eles se acertam, não precisa. Muitas vezes até o magistrado diz pra gente em audiência, não, doutora, não exagerem em deixar tudo detalhado. Nós podemos incluir, dividir, o senhor acha que pela sua experiência de anos em família, isso é cabível? Muito detalhado é ruim. É? E pouco detalhado também. O bom é ter um intermediário que fique claro para os dois e que fique sempre aberta a possibilidade deles fazerem trocas, né? Então, é isso aqui que está assim. Se não tiver um acordo, vai ser assim, mas nada impede que eles façam trocas e concessões se acertarem, de períodos, né? Isso mesmo. E falando em se acertar, é muito importante isso. Vocês procurarem administrar, dividir esses períodos de férias e oportunizar que os filhos de vocês também se sintam bem. E só um detalhe, se a separação é de pouco tempo, não apresentem logo a primeira namorada ou o primeiro namorado levando junto para as férias dos filhos. Os filhos, nesse princípio, é bom que tenham exclusividade. É bom que sintam que aquele que não é guardião ou que é o guardião numa guarda compartilhada também se dedica como o outro com quem ele mora. Uma satisfação estar com vocês. Até a próxima semana. Gente, e a gente encerra o programa de hoje te ajudando a seguir a gente nas redes sociais. Olha que legal. Agora a gente está na nossa linha hashtag Sinta-se Bem Verão 2020. Posta lá o teu projeto verão, quase agora 2021 já, né? Mas começa antes tarde do que nunca. E não te esquece, durante todo o verão a gente tem um encontro marcado todo domingo com vários conteúdos sobre qualidade de vida, felicidade, cuidar da mente, corpo, tudo isso. E também muito ligado ao verão aqui no Sinta-se Bem. Tudo pra você se sentir bem. Gostou do trocadilho? Segue a gente nas redes sociais e se inscreve no nosso canal do YouTube se tu ainda não fez isso pra ficar com a gente durante a semana. E domingo que vem tem mais, a gente tem um encontro marcado aqui, sempre não te esquece. Beijo!